Eu quero deixar um versículo só, 2 versículos no seu coração. Nós precisamos de reformar o nosso cristianismo. Nós estamos vivendo um momento delicado na nossa história, e não só o Brasil, mas o mundo. Nós estamos entrando numa era de escuridão e de uma nova ordem mundial sobre nós. Uma ditadura sexual vem sobre nós. E a gente está vendo mais do que nunca o inferno se levantando contra a infância. Mais do que nunca, gente. Eu não sei se vocês percebem isso. Toda primeira quarta-feira do mês eu lidero um culto lá na Lagoinha que chama Femininas. Nos últimos meses, Deus tem me levado a ter um momento de intercessão com as mulheres pela nossa casa, pela nossa igreja e pelo nosso país. Então nós dobramos os joelhos e oramos pelos nossos filhos, oramos pelos relacionamentos, pelos casamentos, pela cura da nossa casa, oramos pela cura da nossa igreja e oramos pela cura da nossa nação. E no último culto, veio um clamor tão grande sobre mim, um temor tão grande, uma intercessão, um clamor pelas crianças, para a defesa das crianças, para Deus ter misericórdia das crianças, para Deus se levantar em defesa das crianças no Brasil. 2 dias depois, eu orei na quarta, nós oramos na quarta. Na sexta-feira, aquele homem, movido pela dor, pela doença, e certamente pelo oportunismo de Satanás, entrou em uma creche em Janaúba e incendiou um tanto de crianças. Eu continuei gemendo, chorando, e aí na semana passada, eu chego em Goiânia para ministrar numa igreja. O pastor da igreja onde eu ia ministrar, ia me pegar no hotel, eu e o João, ele e a esposa, que nós já conhecemos, iriam passar no hotel para nos buscar. Nós já estávamos prontos para sair para almoçar, quando o pastor liga e fala: eu tive um problema, uma criança da minha igreja foi baleada. E eu vou precisar de ir para a escola. Ele foi baleado na escola. Eu estava na igreja onde a mãe daquele menino que foi morto, o João Pedro, uma das crianças que foi assassinado pelo colega, eu estava na hora que o crime aconteceu, eu estava naquela igreja, eu vi a dor latente daquela mãe, eu fui estar com ela. Eu nunca vi tanta dor numa mãe, num ambiente. Foi uma coisa dificílima para mim. Mas eu pensei: Deus, isso não foi por acaso. Deus está nos despertando. E eu me lembro que no Femininas eu terminei falando: não ore só pelos seus filhos. Nós somos egoístas, até na oração a gente ora pelos nossos. Não ora só pelos seus filhos, não ora só pelos seus sobrinhos. Ora pelos filhos dos vizinhos, ora pelas crianças do seu bairro, ora pelas crianças da sua igreja, ora pelas crianças que passarem por você na rua, ore pelas crianças nos sinais de trânsito. Ore, 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 ore. Porque Satanás se levantou contra essa geração, porque ele está sentindo o cheiro dos avivalistas que estão sendo gerados em Deus. Faraó se levantou contra a geração de Moisés para matar. Herodes se levantou contra a geração de Jesus para matar. Por que Satanás se levantou com tanta fúria contra as crianças? Só que na vida de Moisés teve uma Joquebede. Uma mãe que não obedeceu, uma parteira que não obedeceu à ordem do rei, uma mãe que não cedeu, que escondeu o seu filho enquanto ela pôde, e quando ela não pôde mais esconder, ela passou betume, ela preparou um cesto para que a água não entrasse ali, ela protegeu o seu filho como ela pôde proteger, e ela colocou ele no Nilo, aos cuidados do Senhor. E o Senhor usou a própria filha de Faraó para instruir Moisés em tudo que ele precisava ser instruído para o chamado que ele tinha. Ou seja, Deus usou até aquela circunstância difícil a favor de preparar o seu libertador. Da mesma maneira, na vida de Jesus teve um José. Ele era o filho de Deus? Era. Mas ainda assim Deus instruiu: José, pegue a criança, pegue a mãe
e fique no Egito. Os magos vieram trazendo provisão. E para que aquela provisão? Para a fuga de Jesus. Deus quer usar eu e você como José. Quer usar eu e você como Joquebede. Quer usar eu e você como os reis, os magos do Oriente. Deus quer usar o nosso dinheiro, as nossas finanças, o nosso betume, a nossa cesta, a estratégia que Ele vai nos dar para preservar uma geração de libertadores. Aquele menino que foi morto, gente, era o menino que estava dentro da igreja. A mãe dele era uma das organizadoras do congresso que eu fui pregar. Segundo o pastor, era um menino dócil, amoroso. E nas redes sociais, 13 anos. E nas redes sociais, na semana que ele morreu, ele escreveu: aprendendo como se fosse viver para sempre, vivendo como se fosse o último dia. E eu pensei, Deus, o João Pedro não morreu em vão. Ele morreu como uma semente, para nos despertar para a necessidade de nós olharmos para os Moisés, os Jesus do nosso tempo, que Satanás está tentando matar. Nós somos a igreja, e nós temos que nos levantar em nome de Jesus, como José, como Joquebede, para defender a infância, para livrar uma geração inteira das garras de Satanás. E isso vai acontecer em várias frentes. Isso vai acontecer na educação. Você é educador, Deus quer te usar na educação. Isso vai acontecer na política. Você é político, Deus quer te usar na política, nas políticas públicas, na maneira como a gente faz política. Mas, sobretudo, Deus quer nos usar dentro de casa. Me irrita profundamente quando eu vejo um crente falando assim: ah, mas o que a gente pode fazer? Só orar, né? Só orar? Só orar? Se você não crer na oração, queima a Bíblia, gente. Vai viver outra religião. Porque há poder na oração. Há poder na oração. Por que Deus levantou Moisés? Porque o povo do Egito clamava por um libertador. Por que Deus levantou Jesus? Porque o povo de Deus clamava por um libertador. Onde há oração, vem a providência de Deus. Onde tem um clamor do povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, tudo, se humilhar, orar e buscar, é uma coisa só, gente. E quando você ora, você se converte dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei. Ouvir o quê? O que ele vai ouvir se a gente não fala? Como Deus vai ouvir se a gente não ora? Nós somos um exército poderoso, todo mundo armado e perigoso, mas todo mundo com a arma embanhada. E dando murro. Você tem um sabre de luz, quem assiste o Star Wars aqui? O lado negro da força está avançando. Todo mundo com sabre de luz na bainha, mas todo mundo, em vez de se arrancar, zum, 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 não, fica todo mundo só na briguinha, dando murro em ponta de faca. A nossa batalha não é contra carne e sangue. O nosso inimigo não é o governo, não é a política, não são esses ativistas pirados. Eles são todos massa de manobra do diabo. O diabo está fomentando o ódio, vira extremista de um lado e de outro. Os crentes estão virando ativista. Não, seja engajado, seja amoroso, seja comprometido, seja cheio de amor, discirna o seu verdadeiro inimigo. O seu inimigo não são aquelas pessoas que o diabo está usando. Então como é que você vence o diabo? Com blá blá blá? Você vence o diabo com a autoridade do alto sobre você. E a autoridade do alto só desce sobre você quando você dobra o seu joelho, põe a sua boca no pó, se humilha e busca as estratégias de Deus. A reforma tem que acontecer na nossa mentalidade, que dizemos que acreditamos que o Senhor é todo poderoso, mas não ativamos esse poder pela oração.
Nosso show gospel continua cheio, mas as reuniões de oração continuam vazias. Por quê? Por que as vigílias estão sendo extintas? Na minha época de adolescente, o que mais tinha era vigília para a gente ir. O povo virava a noite adorando a Deus e clamando, adorando a Deus e clamando. A nossa vida a gente vai desfrutar na eternidade. Aqui é campo de batalha. Deus vai prover os oásis no deserto, o Elim no deserto, palmeiras e fontes, mas para a gente recuperar a força e continuar. Mas o povo encontra um Elim no meio do deserto e pensa que é Canaã. E começa a se envaidecer. E começam as vaidades, e os ministros de louvor começam a ser pop gospel. E aí tem que vir o juízo de Deus, exatamente como o povo de Israel, para que a igreja se arrependa, se volte para o Senhor, e para que Ele mude a nossa sorte. Então vamos nos levantar em oração, em jejum, em arrependimento. Vamos começar a fazer o que os reformadores estavam fazendo, vivendo a essência do Evangelho. A salvação é só pela fé e pela graça. Não é mérito nosso. Nós não somos melhores do que outros. O outro está vivendo no pecado. O outro é Gente, quem é que te autorizou a julgar o pecado do outro? Eu comentei isso com as mulheres e vou voltar a comentar com vocês. Eu gosto de quando Pedro chega para Jesus e pergunta para Jesus: e quanto a João? Jesus vira para Pedro e fala: o que te importa? A gente está tão preocupado com o pecado do outro. Cada um de nós vai ter que prestar contas diante de Deus das nossas escolhas, dos nossos pecados. Cada um de nós vai responder diante de Deus. Cuida da sua vida e do seu pecado. Combata o seu pecado. Luta contra o seu pecado. E deixa que o outro se acerta com Deus. Nós estamos aqui para mostrar: esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Quem te instituiu juiz? O Senhor falou: não julgue, porque com a mesma severidade que você julgar, você será julgado. Com a mesma régua que você medir, você será medido. Só existe um justo juiz. Só o Senhor sabe o que levou aquela pessoa para aquele lugar. Só Jesus, só Deus sabe por que uma pessoa tem um problema na identidade sexual. Só Deus sabe. A história por trás de cada uma das nossas lutas e vulnerabilidades. Portanto, só Deus julga. Deus também conhece a nossa picaretagem, a nossa preguiça, e a gente tentar torcer a palavra para caber no nosso jeito de viver. Nós responderemos individualmente diante de Deus. Eu não posso responder nem pelos meus filhos que eu gerei. Eles responderão diante de Deus. Cada um de nós é responsável diante de Deus. Então cuida da sua vida. Jesus falou claramente: que te importa, Pedro? O que eu vou fazer de João? Como eu vou levantar João? Se eu vou usar João? Se João é bonzinho, se João é malzinho? Que te importa? Quanto a ti, segue-me. E Jesus continua dizendo para mim e para você: que te importa o fulano? Que te importa o ciclano? Você não trata um fruto podre. Você vai na raiz de uma árvore doente. Isso tudo que está acontecendo na nossa sociedade hoje é só efeito colateral. De mulheres que abriram mão de ser mães. De homens que não assumiram suas responsabilidades. Covardes. Pais que não foram pais, mães que não foram mães, maridos que não foram esposos, mulheres que não foram esposas, egoístas, centrados no próprio umbigo, terceirizando a educação dos filhos, entregando para a Xuxa discipular, para a televisão cuidar. O discipulado do inferno foi entrando, mas põe na frente da televisão que neném não perturba, né? Igual hoje você faz com os tablets e o celular, o filho da televisão e do computador.
Recentemente eu recebi o depoimento de uma mãe. E ela falou comigo: minha filha de 2 anos dava ataques de raiva. E ela batia a cabeça na parede quando ela se frustrava com qualquer não. E eu custei a entender que o que causou isso fui eu, que coloquei o celular na mão dela para ela não me encher a paciência enquanto eu dirigia. Virou um vício, um super estímulo no cérebro que não está preparado para ter tanto estímulo. Ela viu o quê? Desenho, inocente. Mas é muita informação, é muito estímulo para uma criança tão pequena. E ela começou a ficar irritadiça, nervosa. E quando ela ficava frustrada, ela começava a bater a cabeça na parede. Deus me deu um start. Eu tirei o celular da mão da minha filha. A primeira semana foi um inferno. Ela estava viciada no celular. 2 ou 3 anos, não me lembro. Depois de uma semana, Helena voltou a ser a menina dócil que ela era. Não é porque é fácil que é bom. Normalmente o caminho mais fácil é o caminho da perdição. Educar uma criança, cuidar de uma criança, cuidar de uma pessoa em depressão, cuidar de uma pessoa que está com um instinto suicida, se envolver em causas para proteger a infância, proteger a vida, é desgastante, é difícil. Por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim vai ter que negar a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz para me seguir, vai ter que perder a sua vida para encontrar. É simples assim. Nós mudamos o Evangelho de Jesus, não. O texto que eu quero deixar no coração de vocês, para a gente terminar, está em Provérbios 31. E eu não acho que está por acaso, antes do texto que descreve a mulher e o seu potencial. O verso 8 e o verso 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Nós somos convocados pelo Senhor a amar o que Ele ama, a se mover pelo que Ele se move, a se compadecer daquilo que Ele se compadece. E o desafio que o Senhor nos deixou é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Jesus não me ama só quando eu acerto. Jesus me ama quando eu sou decepcionante. Jesus me ama quando eu esbarro nos meus erros reincidentes. Jesus me ama apesar das minhas falhas de caráter. Apesar de, Jesus me ama. E o padrão que Ele colocou para mim e para você, igreja: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Nisso saberão todos que vocês são meus discípulos. Então não adianta andar com uma Bíblia gigante debaixo do braço, falando a paz do Senhor para todo mundo, se você não ama como Jesus amou. Não adianta você vir na igreja todo domingo e dar o dízimo, se você não ama como Jesus amou. Que sejamos a semelhança de Cristo, compassivos, misericordiosos, cheios de amor. E as barreiras que nós não conseguimos vencer, que os nossos joelhos dobrados em oração tragam a Tua vitória sobre nós. Nos ajude, Senhor, e nos levanta em defesa das crianças do nosso país. Nesse tempo onde elas são mortas, perseguidas, abatidas. Nesses tempos em que elas estão sendo confundidas por falsas ideologias. Nos levanta como uma voz profética. Nos levanta como uma voz profética, Senhor.
como mães intercessoras. Em nome de Jesus, nos dê coragem para fazer o que é certo. Que sejamos as discipuladoras da nova geração. Nos ajuda, nos capacita, Senhor. No caminho difícil, que a gente se erga com coragem para defender a nova geração. Levanta os Josés e levanta as Joquebedes dessa era. Em nome de Jesus. Amém e amém.